diária. Hoje eu vou falar com você sobre o Espírito Santo. Nós sabemos que servimos a um Deus, mas ele se manifesta em 3 pessoas diferentes: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo provavelmente não recebe a atenção que ele merece, então hoje vamos dar a ele uma atenção especial. Em Atos capítulo 1, verso 8, e deixe-me começar dizendo primeiro que o Espírito Santo foi enviado depois que Jesus subiu aos céus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo foi enviado para tomar o seu lugar e representá-lo e agir em nome dele. Atos 1:8. Mas vocês receberão poder. Não sei você, mas gosto da palavra poder. Sabe? E fico feliz em saber que meu relacionamento com Deus me dá uma investidura de poder. Mas vocês receberão poder, que é habilidade, eficiência e força. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e em Samaria e até os confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas. É particularmente importante para mim porque antes de receber o batismo no Espírito Santo, eu ficava dando testemunho com a minha igreja. Eu não sabia como ser testemunha, mas estava dando testemunho. Eu saía uma vez por semana com uma equipe e batíamos nas portas, convidando o povo para a igreja, falávamos de Jesus, e eu sempre penso nisso quando eu vejo na Bíblia: quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas, porque depois que eu recebi a plenitude do Espírito, ou talvez depois que eu me entreguei plenamente ao Espírito Santo, sabe, nós recebemos o Espírito Santo quando nascemos de novo, mas acho que nós nos entregamos a ele plenamente. Sabe, quantos sabem o que significa quando digo que vocês finalmente chegaram ao fim consigo mesmos? É como se tentasse de tudo e fizesse de tudo, e um dia finalmente dissesse: eu não consigo fazer isso, eu desisto. E então Deus pode te preencher, porque você finalmente desistiu dos seus esforços. Então, Atos capítulo 2, versos 1 a 4, quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, porque Jesus lhes dissera: vão e esperem no cenáculo até receberem o poder do alto. Quando de repente, eu amo os de repentes, e você? Você nunca sabe exatamente o que Deus vai fazer. Você pode estar esperando uma vitória há 20 anos e de repente ela pode chegar hoje. Eu gosto de pensar assim porque isso me dá esperança e uma expectativa de que você não sabe o que Deus pode fazer hoje. Amém? Sua vida pode ser completamente mudada em um momento, no piscar de olhos. Agora pense em Saulo. Ele estava a caminho para perseguir mais cristãos quando de repente Jesus apareceu para ele. Quando de repente veio do céu um som como de um estrondo de uma violenta tempestade, encheu toda a casa em que eles estavam sentados, e apareceu-lhes línguas semelhantes a fogo, que foram separadas e distribuídas e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios, todos foram cheios, difundidos por toda a alma, com o Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas ou idiomas conforme o Espírito lhes concedia em clara e alta expressão. Agora, quando você recebe esse poder do alto e você já deve estar se perguntando: bem, como posso receber isso? Bem, você pede. Simplesmente pede e acredita que já recebeu. E eu recomendaria estudar tudo o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. Quanto mais você aprende, mais cresce, e ele nos dá dons, ele dá dons diferentes para pessoas diferentes. Eu ouvi alguém dizer outro dia que conseguiram encontrar 21 dons que o Espírito Santo dá, até mesmo coisas como organização. Agora, todos nós temos a capacidade de sermos um pouco organizados, mas tem pessoas que são hiperorganizadas. Isso é um dom. E todos devemos ofertar, mas existe o dom de ofertar.
E uma pessoa assim fica muito motivada para realmente procurar lugares e pessoas para ofertar. E então, você muda, adquirindo uma nova habilidade e coragem. E Pedro, que tinha medo de dizer que conhecia Jesus e o negou por 3 vezes, depois de receber a plenitude do Espírito Santo, ele saiu pelas ruas e pregou. Saiu pelas ruas e pregou, e 3.000 almas foram acrescentadas à igreja naquele dia. Deve ter sido um sermão tremendamente poderoso. Amém? Mas Pedro, junto com os 11, levantou a voz e se dirigiu a eles: vocês, judeus e todos os residentes em Jerusalém, seja explicado a vocês, para que saibam e entendam. Ouçam atentamente o que eu tenho a dizer. Então, ele continuou e pregou toda a mensagem aqui. E nós vemos Pedro, que antes teve medo de admitir que conhecia Jesus, pregando na rua. Eu não sei se eu teria coragem de sair no meio da rua e começar a pregar. Então ele recebeu uma abundância de coragem. Em Atos 2, 17 e 18, diz: e acontecerá nos últimos dias. E nós acreditamos que estamos vivendo nos últimos dias. Paulo acreditava que estava vivendo nos últimos dias. Então estamos vivendo nos últimos dos últimos dias que ele viveu. Não é um português bem claro, mas... E acontecerá que nos últimos dias Deus declara que derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas e as mulheres não foram deixadas de fora, profetizarão proclamando os conselhos divinos, e os vossos jovens terão visões, vislumbres divinamente concedidos, e os vossos anciãos terão sonhos divinamente sugeridos. Eu gostaria de mencionar que acho que não acreditamos bastante no sobrenatural. Eu acho que meio que deixamos isso de lado e precisamos de aumentar a nossa fé para os milagres, curas, sinais e maravilhas, e para realmente ver Deus se mover na terra como Ele quer. Mas eu vou te dizer, ainda falta muito do que é preciso, e isto é a unidade, sabe? Quando você volta e estuda a igreja primitiva, sempre diz que eles eram unidos, todos de uma só mente, que ofertavam uns aos outros. Eles compartilhavam igualmente, e assim há tanto ódio, falta de perdão e amargura no mundo de hoje, e a igreja não está excluída. Tem tantos cristãos que estão bravos com alguém, e nós temos que estar em paz, e temos que nos esforçar para convivermos bem uns com os outros, porque todo mundo é diferente do que você é. E quando esperamos que alguém seja como nós, sabe o que temos que fazer? Você é você e eu sou eu. Temos que amar as pessoas do jeito que são, não do jeito que gostaríamos que fossem. Você tem que amar as pessoas enquanto elas estão mudando, como Jesus nos ama enquanto estamos mudando. E assim, Ele está dizendo: sobre o meu servo e serva derramarei meu espírito e haverão sinais e maravilhas. Eles tinham algo que estamos em falta, é o temor reverencial e a admiração. Não há reverência suficiente. Nós nos tornamos muito: Deus é meu colega, Ele é meu amigo e Ele é nosso amigo. Ele não quer que fiquemos desconfortáveis com Ele, rígidos, religiosos, mas precisamos ter uma reverência e um temor por Deus e pelas coisas de Deus. Atos 2, 42 e 43, eles permaneciam perseverando, dedicando-se constantemente à admoestação e à comunhão dos apóstolos, ao partir do pão, incluindo a ceia do Senhor e as orações. E um temor reverencial veio sobre cada alma, e muitas maravilhas e sinais foram realizados. Perguntamos: por que não temos milagres hoje como eles tiveram? Mas também não nos comportamos como eles? Veja, então, deixe-me sugerir que você faça o máximo para conviver bem com as pessoas e tenha cuidado com o que você pensa sobre elas, com o que você fala sobre elas. E a Bíblia diz que devemos suportar as falhas e fraquezas uns dos outros. E o temor reverencial tomou conta de todas as almas, e muitos sinais e maravilhas foram realizados por meio dos apóstolos, os mensageiros especiais. Ao lermos o livro de Atos, vemos que eles seguiram a orientação do Espírito Santo.
Eu amo isso. Quando precisaram substituir Judas porque ele havia traído Jesus e acabou cometendo suicídio, então ficaram com falta de um apóstolo e eles precisavam substituí-lo e apresentaram 2 homens, José, o justo, e Matias, e oraram pedindo a Deus que mostrasse qual seria e tiraram sortes, o que seria como tirar no palito ou jogar a moeda? Isso me surpreende. Eles tinham tanta fé. Se tivéssemos que fazer isso, pensaríamos que seria necessário muita oração e jejum e todo esforço para ouvir de Deus. E eles tinham tanta fé que Deus os estava guiando, que acreditavam que poderiam fazer algo muito simples e que Deus lhes mostraria quem Ele queria, através de quem tirasse o palito mais curto, eu acho. Eu fico realmente impressionada com a simplicidade das coisas para eles. Mas eles também viveram uma vida muito simples, sabe? As necessidades deles não eram tão complicadas quanto as nossas hoje. Achamos que precisamos de muita coisa para passar um dia. Eles tinham grandes sinais e maravilhas e milagres, mas também tinham unidade, tinham todas as coisas em comum, e aqueles que tinham mais davam aos que menos tinham. Tiago 3,16 diz: onde quer que haja ciúme, inveja e contenda, que é briga, desunião, não conviver bem, rivalidade, ambição egoísta, agora ouça, haverá também confusão, inquietação, desarmonia, rebelião e todo tipo de práticas más e vis. Então, quando deixamos isso que eu chamo de demônio da contenda entrar, e a contenda é briga, desacordo, discussão acalorada, mas eu amo mais essa parte, uma corrente raivosa. É como se você não está dizendo nada, mas todo mundo sente isso. Sabe, é como quando você não está de bem com alguém e consegue sentir isso. Nós dizemos às vezes que você pode cortar o ar com a faca. É como se houvesse uma sensação desconfortável, mas quando permitimos esse espírito, ele traz consigo várias outras coisas. Rebelião, confusão, inquietação e muita, muita miséria. Deixe-me apenas dizer, faça tudo aquilo que você puder para ter paz com as pessoas, sabe? Deus nos deu esta responsabilidade. Não podemos esperar que outra pessoa faça o que é certo para estar em paz conosco. Sempre digo que quem faz as pazes primeiro é o mais espiritual. A inveja é definida como um desejo feroz de promover as próprias ideias e convicções com a exclusão de todos os outros. Eles não toleravam o pecado na igreja como toleramos hoje. Era um negócio totalmente diferente na época. Veja, Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo e caíram mortos. Não sei o quanto gostaríamos disso, mas, sabe, você quer sinais e maravilhas? Queremos ver os milagres que eles viram? Sabe, fica muito óbvio. Por que não vimos isso hoje ao olharmos para a maneira como as coisas são hoje em comparação com como elas eram naquela época? Sabe, Paulo, se ele não conseguisse endireitar alguém, ele os entregava ao diabo. Não sei exatamente como se faz isso, se você diria, que diabo, você pode ficar com esse? Mas acho que ele só os expulsava da comunhão e parava de orar por eles. Ele não fazia isso para ser mal, ele fazia na esperança de que isso os transformaria e que voltariam para o Senhor. Mas acho que todos sabem que meio que toleramos as coisas. É como, vocês estão vivendo juntos em pecado, não tem problema, sabe? E não estou dizendo que rejeitamos as pessoas porque elas têm pecado em suas vidas, mas também não precisamos passar a mão na cabeça delas e dizer, está tudo bem? É com isso que temos que ter cuidado para não concordarmos com isso e acharmos que está tudo bem. Eles não toleravam o pecado na igreja como toleramos hoje. Ananias e Safira mentiram para Pedro sobre quanto tinham vendido a propriedade e mentiram para Pedro, mas Pedro disse, vocês mentiram ao Espírito Santo? Isso foi interessante. Eles caíram mortos. Existem vários casos em Atos em que o Espírito Santo encheu todos os crentes presentes. Então, encontro evidências na Bíblia de que não podemos ser preenchidos só uma vez, mas que há momentos em que Deus vem
e enche todo o grupo. E assim, meio que criei o hábito de orar todos os dias para que Deus venha me encher e me enche até transbordar com o teu espírito hoje. Às vezes precisamos de um toque, não é mesmo? Há refrigério na presença do Senhor. Atos 10:44, enquanto Pedro ainda falava essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a mensagem. Eu oro por isso quando prego que, mesmo enquanto estou pregando, o Espírito Santo venha sobre as pessoas. Como professora, não há nada melhor do que ensinar. E aconteceu no fim de semana que eu estava fazendo uma conferência no sábado. Enquanto eu ensinava, havia uma unção muito forte naquilo. Eu consegui ouvir alguém dizer, "Oh!" Parece que eles entenderam. E então depois eu falei uma coisa e alguém aqui disse, E então para mim é como, eu não quero apenas ensinar, eu quero que as pessoas entendam. Quero que seja uma revelação para elas, porque, honestamente, não precisamos de mais informações. Estamos meio sobrecarregados de informações, precisamos é de revelação. Isso precisa se tornar uma realidade para nós, algo que se torne uma parte de nós, sabe? Que nunca deixemos ir embora. Quão importante é aprender a ser sensível ao Espírito Santo. Não vivemos mais sob a antiga aliança, agora a lei está escrita em nossos corações. Ezequiel 36:26 diz, um coração novo eu te darei, e um espírito novo porei dentro de ti, e eu tirarei da tua carne o coração de pedra ou coração duro. Sabe, às vezes, quando você vive uma vida de pecado, seu coração fica duro. Ou quando passou por muita dor em sua vida, seu coração fica duro. E Deus diz, eu vou tirar esse e vou te dar um coração novo. A Bíblia Amplificada diz que seja sensível ao toque de Deus. Então, podemos dizer imediatamente quando Deus está aprovando ou desaprovando algo. Eu amo em Atos, onde diz algumas vezes que Pedro tentou entrar em uma cidade, o Espírito Santo o impediu. Ou ele tentou ir por um lado e o Espírito Santo o impediu. Não sei se foi só através das circunstâncias. Pode ter sido, mas pode ter sido também que ele tenha chegado a um certo ponto em que não tinha paz naquilo. Muitas vezes fazemos nossos planos e queremos que Deus nos abençoe. E quanto mais seguimos, mais percebemos que não temos paz no que estamos fazendo. E precisamos orar primeiro e depois planejar. Não planejar e depois orar para que Deus faça os nossos planos funcionarem. Gálatas 5:16-18. Mas eu digo, andem e vivam habitualmente no Espírito Santo, responsivos, controlados e guiados pelo Espírito. Então certamente não satisfareis os desejos da carne, da natureza humana. Acho que entendemos ao contrário, tentamos não fazer a coisa errada para que façamos a certa. E o que precisamos é nos concentrar nas certas para não fazermos as erradas, sabe? Não acho que você tenta quebrar um mau hábito para que possa criar um bom hábito. Eu acho que você trabalha na formação de bons hábitos, então não há espaço para maus hábitos. Precisamos fazer isso de forma positiva, não da negativa. Acho que muitas pessoas hoje estão tentando se livrar da escuridão do mundo e o que precisamos é acender as luzes. Sabe? Quero dizer, não adianta nada apenas lutar com a escuridão. Não podemos derrotar a escuridão. Você vence o mal com o bem. Romanos 12:21. Se o diabo mexeu com você em sua vida e lhe causou muita dor, a maneira de dar o troco nele é fazer o máximo de bem que você puder pelo resto da vida. Romanos 8:14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Seja guiado e liderado pelo Espírito Santo. Bem, como o Espírito Santo fala? Muitas vezes ele só sussurra. É por isso que você tem que aprender a desenvolver um coração quieto e gentil por dentro. Isso realmente é o que é paz, um coração quieto e gentil. E somos muito barulhentos, não somos? O nosso cérebro está sempre rodando e nossa boca está sempre falando. Temos que aprender a sermos um pouco mais quietos. Deus nos guia através da paz. Ele nos guia por sua palavra, pela voz mansa e delicada.
Na maioria das vezes, acho que quando ouço a Deus é apenas um reconhecimento. Eu simplesmente sei. Eu sei o que devo fazer e o que não devo fazer, mas há momentos em que eu estou tentando fazer algo e eu fico muito desconfortável. Simplesmente não tem nenhuma paz ali. Eu fiz um grande plano anos atrás, decidi que eu queria construir uma casa e me mudar e convenci o Dave a fazer isso. As mulheres têm esse poder. Acho que às vezes ele fica tão cansado de me ouvir que ele diz: faça o que você quiser, Joyce. E então escolhemos muito, iríamos nos mudar para a casa ao lado da minha filha e nós até começamos a desenhar os projetos, gastamos dinheiro para que fossem executados e eu estava caminhando um dia e pensei: eu não quero me mudar. Eu não quero encaixotar aquela casa e mudar para outro lugar, desfazer malas, escolher móveis e todas essas coisas, sabe? Então, de repente, foi como se as minhas emoções, elas diminuíssem. Sabe, eu sempre digo, deixe as emoções diminuírem e depois decida. Sempre que você vai tentar fazer algo importante ou gastar muito dinheiro, alguma coisa, você realmente deve esperar uma semana ou duas e deixar suas emoções se acalmarem antes de decidir o que vai fazer. Bem, então eu entendi que Deus não queria que nós nos mudássemos. E a ideia tinha sido minha e não dele. Então tive que ter o desprazer de chegar para todo mundo e dizer que eu não tinha ouvido de Deus. Sabia que você pode ouvir a si mesmo? Sabia disso? E é interessante, nós sempre, bem, Deus me disse, Deus te disse ou você disse para ele? Muitas vezes falamos coisas conosco e tentamos culpar Deus. Como o Espírito Santo nos influencia? O que ele usa? Ele usa a verdade da palavra de Deus. Eu amo isso. O Espírito revela a verdade de Deus e a verdade de Deus renova a nossa consciência. À medida que o Espírito Santo educa a consciência do crente com as coisas de Deus, seu padrão pessoal é formado pela consciência que se alinha com o padrão da verdade revelada. Em outras palavras, antes de eu ter o Espírito Santo e começar a estudar a palavra de Deus, havia muitas coisas que eu fazia pelas quais não me sentia culpada. Eu não via nada de errado. Todo mundo faz. Mas foi incrível para mim depois que comecei a estudar a palavra e a desenvolver esse relacionamento com Deus. Eu assistia algo na TV e ficava desconfortável. E isso não me incomodava antes, ou eu poderia estar fofocando sobre alguém e eu ficava desconfortável. Isso não me incomodava antes. Então, quando você tem o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Eu estava pensando nisso hoje, pensei, a Bíblia nos diz para permanecermos no caminho estreito e fora do caminho largo. Mas temos a tendência de nos desviar, sabe? É como, se este é o caminho reto, vamos sempre indo desse jeito aqui. E acho que o Espírito Santo caminha ao nosso lado, ele meio que nos dá um tapinha nas costas, nos ajudando a permanecer no caminho estreito. E vou terminar com João 16:8, e quando ele vier, ele condenará e convencerá o mundo. Ele dará demonstração do pecado e da justiça, a retidão de coração e posição reta diante de Deus. E seja sempre grato pelo Espírito Santo lhe convencer. Nunca fique todo abatido porque Deus lhe mostra algo que está errado com você, sabe? Seja grato por ele se importar com você para não te deixar na bagunça em que está. Amém? Tudo bem, vamos agradecer a Deus pela palavra hoje.